Olá, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a EBD Viva, esse canal que leva a palavra de Deus para todo o Brasil. E nós estamos agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos aqui com você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque 3:2 é o nosso lema. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou oriundo do Ministério da Graça, Ibis, Vila Velha, liderada pelo pastor Levi. Atuo como pastor auxiliar ali naquela igreja e mando um abraço para todos, não só da minha igreja, mas para todas as igrejas em todo o nosso Brasil varonil. Nós chegamos ao final do trimestre das lições bíblicas, 2021, estudando as lições dos adultos. Nós estamos finalizando esse trimestre, o estudo sobre o plano divino de Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando especificamente primeiro e segundo reis e já estamos chegando ao final. Quão rápido passa, meus irmãos e irmãs, mas nós somos gratos a Deus, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Nós já trazemos aqui inicialmente, esse gráfico aí, tendo as lições, as 3 lições. E colocamos também aí os títulos e os textuáureos. Nós gostaríamos de ler algum, Começamos lá na Ascensão de Salomão, 1 Reis 8:11, que foi o texto áureo da lição, relembrando, E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Logo após a construção do templo, a ascensão do reino de Salomão. Depois o reino dividido de Jeroboão. Já o texto áureo, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Acabe o profeta Elias, tem outro texto áureo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam, guardam os seus mandamentos. Lição 4, Elias e o profeta de Aserá e Baal. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Reina de Acasias, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, eu te faço, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do meu espírito, do seu espírito sobre mim. Na lição de número 7, estudamos o ministério de Eliseu, o texto áureo disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Cefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E aí vamos rememorando, irmãos? Estamos lembrando aí as lições que nós passamos nesse trimestre glorioso. Naamã curado de lepra. Texto áureo foi: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. O reinado de Joás: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achando graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O cativeiro de Israel, reino do norte. Nós vimos aí na lição de número 10. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sararás, fez a ferida e nos ligarás. 11ª lição, reinado de Ezequias. Texto áureo foi: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes deles. Depois foi o reinado de Josias. Lição 12. Então disse o sumo sacerdote Ilquias, escrivão Safã: achei o livro da casa do Senhor, e Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. E hoje estamos na lição de número 13, que vai ao dia 26 de setembro de 2021, e nós vamos estudar o cativeiro de Judá. Abrimos aqui um parêntese para agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão conosco
prestigiando-nos com a sua audiência. O nosso muito obrigado. Você, se inscrever no nosso canal, vai ter a oportunidade de compartilhar o nosso material. Tudo que é bom a gente quer repartir, não é? Então, após você inscrever-se no canal, você tem essa opção de compartilhar a nossa lição para outras pessoas. Então compartilhe aí, faça a sua inscrição, clique aí no sininho que está logo abaixo aí. Também você vai receber o nosso material em primeira mão e deixe o seu like, o seu joinha aí. E também pedimos a você, irmão e irmã, que deixe qual é a sua denominação, qual igreja você pertence, qual parte do Brasil que você está falando, que ao final da aula, depois da oração, nós vamos então estar lendo o seu comentário, orando por você e agradecendo a você por esta participação em nosso canal. Vamos ao texto áureo da lição de hoje. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Que situação lamentável. Verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, quando se escolhe, Deus nos dá o livre-arbítrio, podemos escolher qual caminho, inclusive, trilhar. Mas, ao escolhermos um caminho, vamos ficar com a consequência deste caminho que nós escolhemos para a nossa vida. Leitura bíblica em classe está lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, também capítulos 25, versículos 1 a 10. 18 de 2 Reis, capítulo 24. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. E se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada na fome, nem havia pão para o povo na terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Ezequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e os ataram com suas cadeias de bronze e os levaram para Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Muito bem, o texto bíblico que nós acabamos de ler, então, conta esse triste relato do cativeiro babilônico.
do povo de Judá. Vamos ao objetivo geral: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E os objetivos específicos: o primeiro é apontar os motivos da decadência de Judá, o segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias, o terceiro, relatar a queda de Judá. Como nós falamos, vamos estudar o livro de 2 Reis, principalmente capítulos 24 e 25. E também este relato encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você, professor, professora, aluno que quiser adentrar neste conteúdo, leiam principalmente esses 3 capítulos. Gostaríamos inicialmente já de destacar a fidelidade de Deus diante das suas promessas. Ele avisou por meio dos profetas, chamando o povo ao arrependimento. Deu diversas oportunidades, mas o povo deu as costas para Deus. Zombaram dos profetas, mataram os profetas. Na introdução da lição de hoje, eu vou para o último parágrafo e diz assim: nesta lição, veremos que Zedequias, rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou a queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Nós trouxemos aqui, irmãos e irmãs, para facilitar o nosso entendimento, essa tabela com as dinastias dos reis de Judá, dos anos 609 a 586 a.C. Os anos antes de Cristo, como sabemos, eram contados de forma decrescente. E na primeira coluna dessa tabela, nós temos os reis de Judá, né? E também a idade que iniciaram o seu reinado. Então, irmãos, Joacás iniciou o seu reinado aos 23 anos de idade, no ano 609 a.C., e reinou apenas 3 meses. Daí as referências bíblicas. E o rei Neco, o faraó Neco, o depois. E o rei Joacás, ele havia sido colocado para reinar pelo povo. E logo agora, já Jeoaquim, o nome dele era Eleaquim. Ele foi, então, o rei Neco mudou o nome dele para Jeoaquim aos 25 anos de idade. E houve, então, já no seu reinado, ele reinou 11 anos, de 609 a 598, aí a invasão de Judá pelos babilônicos. E sendo que nesse reinado de Jeoaquim, que foi um homem também perverso, idólatra, então houve a primeira deportação pelos babilônios no ano 605 a.C. Depois do Jeoaquim, começou a reinar Joaquim, que é filho de Jeoaquim, aos 18 anos de idade, e ele reina apenas 3 meses e 10 dias. E já no reinado dele houve a segunda deportação no ano 597 a.C. E, por fim, então, antes do cativeiro babilônico, Zedequias começou a reinar aos 21 anos de idade. Ele jurou fidelidade ao rei Nabucodonosor perante Deus e mesmo assim ele se revoltou. A cidade foi sitiada por 1 ano e 8 meses e ele ali, irmãos, teve uma dificuldade muito grande. Por quê, irmãos? Os filhos foram mortos na sua presença, degolados, e ele viu, a última coisa que ele viu foi isso, foi a derrocada dos seus familiares morrendo, implorando para não morrer, e ele, então, teve os seus olhos furados. Que lástima, né? Então, já foi a terceira deportação, e nessa deportação, aí Jerusalém ali foi realmente devastada, queimaram também o templo, levaram todos o restante dos utensílios do templo que eles não tinham levado na primeira vez, e nós vimos aí então que foi nomeado Gedalias. E aí Gedalias foi um pouco inocente ali, dizendo que podiam ficar ali tranquilos e tal, mas depois também foi morto, e é como nós vimos aí a destruição de Jerusalém e a deportação final do reino de Judá.
nós trouxemos aí uma pequena introdução, já dando uma visão geral da lição de hoje. O ponto central, a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer nos seus erros. Vamos para o ponto de número 1. O declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, foram unânimes e incansáveis ao denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Eu acho que aqui eu até inverteria, colocava os líderes da nação e as transgressões do povo. Por quê? É por meio da liderança que o povo, então, se afastava de Deus. Eles tinham ali uma influência muito forte. Né? Vamos trazer então aqui, irmãos, esses versículos que o próprio comentarista coloca na lição, Jeremias 11, de 9 a 12. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais e não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, profeta Jeremias, falando: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Falando em nome de Deus. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses, aí é com D minúsculo, né? A quem eles queimaram incenso, estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Continuando aí na nossa lição de hoje, todos foram taxativos, falando dos próprios profetas, em dizer aquelas vindicações, ou seja, exigências, especialmente contra o pecado de idolatria, que já estavam excedendo o limite das medidas de Deus. Trazemos um versículo aí, extra lição, Jeremias 22, 13 e 14. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço de seu próximo sem remunerá-lo, e não dá salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Irmãos, enquanto tudo isso estava acontecendo, o profeta Jeremias, avisando ali aquilo que ia chegar, Jeoiaquim estava construindo seu palácio sem ao menos pagar os trabalhadores, desagradando ao Senhor. Por quê? Porque estava expoliando os pobres e ainda construindo aquela mansão ali, ficando numa boa, como diz aí uma linguagem popular, né? E aí, irmãos, o povo ali voltando-se para a idolatria de todas as formas, né? A previsão dos acontecimentos que levaram, ponto 2, o Judá ao exílio, ponto número 2, do tópico de número 1. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Então ele reinou desde Josias até, né, o tempo aí final, né, dos reis que nós mencionamos hoje na lição de hoje. Aí vamos trazer, irmãos, já essa citação aí do próprio comentarista, Jeremias capítulo 36, versículos de 1 a 3. Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra ao Senhor Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e todas as nações desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu
pecado. O Senhor o tempo inteiro estava avisando a nação, né? Muitas pessoas dizem que Deus, que aconteceu isso, permitiu que isso acontecesse e tal. Olha, irmãos, Deus tinha já, por meio dos seus profetas, avisado a este povo. Foi profeta Elias, profeta Eliseu, e tem diversos profetas que estavam durante esse período aqui atuando, inclusive numa dessas levas aí, incursões da Babilônia, foi lá o profeta Daniel, que nós vamos ver, aí, quem puder ler o livro do profeta Daniel, vai ver lá, ele não se dobrando perante aos deuses, orando lá 3 vezes ao dia. Então, são histórias riquíssimas, lindíssimas, que nós podemos tirar exemplos muito bons para nós aplicarmos na nossa vida cotidiana hoje em dia, que nunca a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz e nunca fica velha, ela se renova a cada dia. Então vamos continuar aqui, o subtópico 2 do tópico 1. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Peçamos ao Senhor discernimento, irmãos. Ao advertir o povo sobre o pseudo-profeta, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar referindo aos profetas de nossos dias. Está lá em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 e 17, que nós vamos trazer aí mais esses versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetiza, fazendo-os desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá mal sobre vós. Irmãos, falsos profetas se levantando naquele tempo, falsos profetas se levantando no tempo de hoje, muitas vezes dizendo aquilo que o nosso coração quer ouvir, falando aquilo que a gente deseja ouvir. E muitas vezes, irmãos, a verdade de Deus, ela dói naquele momento. Deus tem uma palavra, às vezes, um pouco mais difícil, mais dura para nós em algum momento de nossa vida. Porém, nós temos que ficar atentos aos falsos profetas. Por quê? Porque eles podem nos induzir ao erro, nos levando, inclusive, à idolatria. Que hoje, como sabemos, a idolatria não é apenas, hoje e também lá atrás, não é apenas adorar os ídolos feitos pela mão dos homens, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, porque Deus tem que ser prioridade em nossa vida, tem que ser o primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Trazemos aqui versículos de apoio, extra lição. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Olha só, irmãos, o que Jesus nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos dá a orientação. Mais um versículo de apoio, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como nós observamos no decorrer da lição desse primeiro tópico, nós temos aí Isaías, Amós, Oséias, são profetas que estavam ali, e Jeremias, irmãos, ele teve um papel importantíssimo ali. O profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento.
Ele avisou que o tempo do arrependimento também havia acabado e que Judá sofreria aí, né, o juízo de Deus. Ele profetizou o cativeiro, que o cativeiro babilônico aconteceria. Ele profetizou que Judá mereceu o cativeiro por causa dos pecados, principalmente da idolatria. O profeta Jeremias anunciou que o templo de Jerusalém não poderia proteger os judeus desse julgamento que estava vindo pela parte de Deus, né? Nós vamos ver na lição de hoje o que esse povo achava aí que Deus, né, não estaria trazendo nenhum juízo sobre eles, porque eles tinham um templo ali, mas lê do engano, né? O subtópico de número 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente, irmãos, por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias, né? Está lá em Miqueias, capítulo 3, versículos de 9 a 11, que nós trazemos aí. Ouvi agora isto, vós, chefe da casa de Jacó e príncipe da casa de Israel, que abominais os juízos e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Irmãos, tinha suborno, tinha, né, as sentenças por meio de suborno, né, o sacerdote ensinando aí, né, adivinhando por meio de dinheiro e ainda falando que era em nome do Senhor, irmãos. Então Deus estava muito, a ira do Senhor estava se acendendo e esses limites estavam sendo excedidos e o povo estava voltando as suas costas para os profetas e a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 36, versículo 3 diz o seguinte: ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-a no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Aqui nós podemos observar que o rei Jeoiaquim tinha mandado prender o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias então chamou o escrivão, ditou uma carta de advertência e mandou ser lida lá no templo. E foi lida no templo, depois foi levado, né, aos príncipes do povo. Depois de lido os príncipes do povo, os príncipes mandaram que até o profeta Jeremias, né, o escrivão que tinha ido ali, se esconder, para que ele não fosse morto. E aí, irmãos, o que acontece? Quando chegaram e leram o que o profeta Jeremias estava falando em nome do Senhor, advertindo ali, o rei, na sua supimpa casa, né, hiperpoderoso ali, né, dizendo aí, né, na linguagem popular, no seu recôncavo do lar, ele, né, já na sua casa ali na frente da lareira, manda jogar, irmãos, aqueles rolos das palavras de Deus ali e queimar, e não deu ouvido. Olha só que rei. Continuando aqui o tópico de número 3. Além da idolatria, os pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, 17 a 22, e cometeram todo tipo de corrupção, como nós lemos aí, e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos de seus profetas, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, nós trazemos aqui, olha lá, o inimigo, ele enganando a mulher. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás sempre é ardiloso, com seus ardis tenta nos levar para o caminho do mal. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ali, irmãos, o povo, em vez de voltar-se para a palavra de Deus, em vez de ouvir os profetas de Deus, eles emburacaram na idolatria e estavam achando que aqueles deuses com D minúsculo iam livrá-los da ira do Deus Jeová. Vamos trazer mais um subsídio, mais um versículo de apoio aqui, e nós vamos já trazendo com esse versículo de apoio, mostrar para os irmãos como que esse rei não tinha mais ali a presença do Senhor em sua vida e estavam, né, todo profeta que chegava, eles eram fadados a morrer. Eles estavam ali na linha de alvo do rei, prontos para eliminar quem falasse a verdade de Deus. Olha só, Jeremias 26, 20 a 24. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Acabor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu a espada, matou, né? E lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que não o entregasse na mão do povo para ser morto, né? Jeremias, então, se escondeu ali para não ser morto. E aí, irmãos, vemos alguns versículos que nós trouxemos aqui. Mateus capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus ainda diz, no capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Que coisa triste, né, irmãos? Mas nós observamos que quando o povo se arrepende e volta o seu coração para o Senhor, ele está pronto para perdoar, ele está pronto para salvar, ele está pronto para abençoar. Essa é a nossa vitória no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Mas esses ensinamentos são para que nós possamos, né, estar atentos e sempre vigilantes, orando sem cessar e buscando a palavra do Senhor e deixando, né, abrindo nosso coração para que Deus more em nosso coração. A situação de Judá, continuando aí o tópico de número 3, o subtópico de número 3, é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu deliberadamente pela apostasia. Ao olhar a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade do nosso coração para que o temor de Deus nos previne de toda a apostasia. Está em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por sua uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Né? Aqui nós podemos observar, irmãos, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos pensar muito bem qual é o caminho que nós vamos seguir. Né? Se nós vamos seguir o caminho da salvação, precisamos, né, ter certeza e fazer uma conversão
convertermos para o caminho da salvação e deixarmos o caminho da perdição. Só há um caminho, há uma porta, que é Jesus. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham da caminhada cristã. Provérbios capítulo 10, versículo 17 diz assim: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Essa é uma versão que nós pegamos aí da King James. Né? Em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. A síntese do tópico 1, então, os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança e também de todo o povo, né? O tópico de número 2, a obstinação de Zedequias e a sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta, Jeremias, e outros profetas que estavam trazendo ali as profecias do Senhor Deus, e pedindo para que aquele povo se voltasse para o Senhor, e se arrependesse dos seus maus caminhos. Logo depois da divisão, lá no início desse trimestre, quando estudamos a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, em Roboão, Jeroboão, nós podemos observar que o Reino do Norte, nenhum rei foram sempre reis que não se chegaram a Deus e trouxeram a idolatria para o povo. Tanto é que 130 anos antes de acontecer o que nós estamos estudando hoje, aconteceu então a Assíria, ela entrou ali e tirou o povo dali, espalhou o povo, ainda colocou vários povos que não eram de judeus ali em Samaria, como nós lemos lá quando Jesus chega para a mulher samaritana, que aquele povo ali era um povo misturado, então não era um povo, um judeu puro sangue, como dizem. Então, irmãos, mas Jesus, ele veio para todos, não veio apenas para um povo. Ele queria, por meio deste povo escolhido, levar o evangelho para o mundo por meio desse povo, mas o povo o rejeitou. Então, hoje, estamos na época daí da graça, onde abriu essa janela, e a igreja do Senhor, que somos nós, estamos levando o evangelho. E o ID é importante, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando isso acontecer, o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu levar o seu povo escolhido. E o Reino do Sul, irmãos, falando aí, falei do Reino do Norte, que não tinha nenhum rei, tiveram alguns reis que realmente foram reis que fizeram um bom trabalho, Mas aqui estamos já nos deparando com um que realmente teve uma mal gestão. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper e antes proferiu toda a palavra do Senhor. Foi fidedigno, fiel à palavra. Jeremias 38, 17 e 18. Mas, se não saírem os príncipes, os reis de Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e queimá-las-ão ao fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receie-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem nas mãos deles, e escarneçam de mim. Só, irmãos, que realmente, a mão de Deus ali foi pesada, porque os filhos dele foram mortos na frente dele,
né, e ele teve os seus olhos furados e ficou 37 anos preso lá. Né? Os caldeus eram conhecidos como os neobabilônicos, né? E Nabucodonosor foi o principal rei, né? O Império Babilônico, então, ao conquistar a Mesopotâmia dos assírios aí no ano 612. Né? A Babilônia literal é a cidade, e a Babilônia espiritual, irmãos, é a religião, né? É a Babilônia espiritual. Lá em Apocalipse, capítulo 18 e versículo 4, nós vemos ali, né, quando João, na ilha de Patmos, traz ali todos os acontecimentos, né, que Jesus, né, o deu, né, ali para escrever, né, e está para nós aqui, né, que fecha aí os 66 livros da Bíblia Sagrada. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Né? Se os crentes, irmãos, nós crentes precisamos sair desse sistema do mundo, né? Porque se nós continuarmos nesse sistema do mundo, porque o mundo jaz no maligno, nós receberemos o mesmo juízo dos incrédulos. Jesus virá e não tardará. O mundo caminha a passos largos para a perdição, né? E aqueles que não aceitarem o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que foi a plenitude do tempo, né, não herdarão a vida eterna. No subtópico de número 2, surdo ao aviso dos profetas, Jeremias advertiu ao rei Ezequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Olha só, oportunidade que ele estava, né, Deus ainda estava dando para este rei. Ó, se você já vem o juízo, mas se você de fato se render, né, ainda vão te poupar. Mas, olha só, todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, a razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército invadiu e destruiu Jerusalém. Está lá em Jeremias capítulo 39, versículo 1. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade, né, aí que é a Babilônia, e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem aniquilados. Jeremias 7,4 traz isso para a gente. Só que em vez de trazer 7,4, eu trago 7, de 1 a 5. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Lá na porta do templo, tá lá, né? Avisando o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se devera melhorardes os vossos caminhos e vossas obras, se deverás praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. Eles estavam confiantes porque a presença de Deus estava ali no templo. Olha só, tinham profanado o templo do Senhor. Tinha trago vários ídolos ali, né? Deus estava irado com a situação, ainda eles pensando porque tinha a presença do templo ali, o templo que Salomão tinha construído, então não viria juízo para eles. Isso os profetas, aqueles, né, com as profetadas deles, muito provavelmente estavam ali falando para para o rei, para aqueles príncipes que estavam ali. Porém, a palavra do Senhor não era essa, a palavra do Senhor era que traria juízo ali, né? O texto áureo da lição 3, que nós tivemos nesse trimestre, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Aí eu vou trazer aqui, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o conselho
da igreja lá em Laodiceia. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se nós nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A síntese do tópico de número 2. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos pecados diante do Senhor. Vamos para o tópico de número 3, sem perder tempo. Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Que tristeza, né? Após as investidas dos assírios, irmãos, dos egípcios, de 3 ofensivas dos babilônios, né, a forte e imponente cidade de Davi encontrava totalmente arrasada. E Deus ainda, em certo momento, tinha mandado ali moabitas, amonitas, ali também para poder cumprir a palavra dele. Não tinha mais jeito, né? Durante o cerco de Jerusalém, que durou cerca de 18 meses, ninguém poderia entrar nem sair, né? E com esse cerco, que durou 1 ano e 8 meses, irmãos, todo o estoque de comida foram sendo rapidamente ali consumidos. E os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. E a cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. O povo, quando os reis sitiavam uma cidade, eles ficavam tão desnutridos, tão fracos, que quando ele entrava, eles já não raciocinavam mais, eles não tinham mais forças para lutar. Então é assim a estratégia que os reis, quando queriam entrar numa cidade e destruir, eles faziam, eles sitiavam, eles cercavam a cidade, ninguém entrava nem saía, não entrava alimento, não saía alimento. Lamentações, capítulo 4, versículo de 1 a 6, que o próprio comentarista traz aí, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua, os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como agora são reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior a iniquidade da filha do meu povo que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida no momento sem que mãos lhe tocassem. Então, até sendo comparada aqui a destruição lá de Sodoma e Gomorra, né? Foi nesse momento, irmãos, que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro, invadiu a cidade. O templo sagrado, né, erigido há 380 anos atrás por Salomão, foi destruído, saqueado, e a glória de Israel se foi, né? Vamos aí para o subtópico de número 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, como nós lemos, descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu, né? Aí, né, o Jeremias assistiu e aí trouxe as lamentações. A fome chegou a tal ponto, irmãos, que as mães cozinhavam e serviam os seus próprios filhos como comida. Que coisa terrível. Até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficaram sentadas sem forças à beira do caminho, né? As crianças morriam de sede e fome e ninguém poderia saciá-las. Está lá em Lamentações, capítulo 4, versículo de 3 a 10. Né? Lá em Lamentações 4:11, deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Então, irmãos, a ira de Deus é severa. As pessoas dizem assim, não, Deus é bonzinho, não tem inferno não. Olha, vamos crer na palavra de Deus. Vamos observar os seus estatutos. Vamos permanecer nas suas palavras. Permanecer fiéis ao Senhor, porque se nós guardarmos as palavras deles em nosso coração, nós alcançaremos vida eterna. A esperança profetizada, subtópico de número 3.
A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas, mesmo assim, não deixou de lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Esse capítulo está no meio aí dos capítulos de Lamentações, que é o capítulo de número 3, que nós trazemos aqui os versículos 22 e 23. Eu acrescento aqui 24 e 25 para os irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele e para a alma que o busca. Continuando aí no subtópico de número 3. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos, né? Deus não nos dá uma cruz maior daquela que nós não podemos carregar. Você pode passar por prova? Pode. Pode passar por provações e você pensar que Deus te abandonou? Pode, mas você pensar que Deus te abandonou. Porque se você estiver voltando o seu coração para Ele, jamais Ele te abandonará. Ele passará com você e te dará forças para que você, então, prossiga caminhando para o alvo que é a coroa da vida, a vida eterna. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1, 27b. Né? Aí, irmãos, nós vemos que o profeta Jeremias, além dessas palavras positivas que ele traz, ele também anunciou que Deus salvaria o remanescente do seu povo por meio do exílio. Deus tinha um plano aí. Depois desses 70 anos, irmãos, virou a história e nós temos essa virada até hoje. Né? Então, quando o período do cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sobre a nova aliança. E nós trazemos aqui Jeremias 31, que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o Novo Testamento mostra que essa promessa encontra o seu cumprimento em Cristo. Hebreus 9,15. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Que esperança nós temos em nosso coração! É ouvirmos um dia a trombeta tocar e nós sermos arrebatados com Jesus e irmos morar no céu, nas mansões celestiais que ele foi preparar para nós, né? O síntese do tópico 3. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando Judá arrasada. Conclusão, então, da lição de hoje. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, como nós lemos lá, né? Ele tentou a Eva, ela, né, caiu porque Deus tinha ali, né, dito: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal. Então a serpente chegou. O inimigo sempre chega, irmãos, disfarçado. Ele não vem com chifre, com olho de fogo para cima de nós, não. Ele vem disfarçado, ele vem ali, e a serpente, né, ele veio conversando e tal, uma serpente falando, veja só. E ali, irmãos, de repente, então induziu, né, a Eva ao erro, e também o Adão errou, né, também. E aí nós temos esse pecado adâmico conosco. Então, se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos, nós temos pecado. Todos pecamos e destituímos estamos da glória de Deus. Mas Jesus morreu e nos levou, né, pelo seu sangue, pagou um alto preço e nos leva pelo seu sangue precioso vertido na cruz, que agora não é mais o sangue de ovelha, de bode, nem de pombo, não, mas é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A boa notícia é que pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida.
Deus ainda usa suas misericórdias com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. E eu trago 3 versículos para fechar a lição de hoje. Salmos, número 42, versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui trazendo esse material para que você seja abençoado e você tenha uma lição profícua na presença do Senhor no próximo domingo. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós estamos na Tua presença. Fechamos aqui um trimestre estudando lições bíblicas, Senhor. Tu nos destes a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Nós oramos nesse momento por cada irmão, por cada irmã, Senhor, neste nosso Brasil varonil, nesse nosso país que estão, Senhor, agora ouvindo, Pai, esta aula, Pai. Sê com ele, sê com ela. Abençoa, Senhor, o seu ministério. Abençoa, Senhor, para que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra por meio da ministração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai amado, que nós tenhamos, Senhor, uma vida despertada, porque, Senhor, estamos estudando a Tua palavra e a Tua palavra traz, sem, Senhor, esconder nada, o que de fato aconteceu. E, Senhor, desta linhagem de Davi, mesmo com esses reis que erraram, saiu, Senhor, Jesus Cristo, o Messias, que morreu na cruz, ressuscitou e hoje, Senhor, está intercedendo por nós, Pai. Muito obrigado por Teu amor, por ter, Senhor, amado a gente, Senhor, e entregue o Teu Filho e deixado, Senhor, o Teu Espírito Santo aqui para nos abençoar e estar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos. Amém. Nós vamos agora homenagear, né, as pessoas que de fato trouxeram aí o seu alô na nossa timeline. Nós mandamos aqui o nosso abraço para a irmã Maria da Penha Pereira, que fala do município de Cariacica, ao irmão Isaac Moreira, que sempre também está conosco, o irmão Pablo Souza, da Assembleia de Deus em Santa Mônica, Vila Velha, Espírito Santo. Nós também estamos cumprimentando aí a Railda Souza de Oliveira Viana, também que tem deixado aqui, não falou de onde que é, a Rosângela Monteiro, da praia de Taparica. Estamos cumprimentando também ao irmão Rubens dos Santos Lima, que está no Rio Valverde, em Mato Grosso. Também o irmão Esteves Dias, né, que gostou da aula. A irmã Adriana Costa, que também diz que está merecendo alguns likes. Toda honra, toda glória é para o nome do Senhor Jesus, irmã Adriana. Rosângela Monteiro do Nascimento, né? Que Deus abençoe, estamos dando inspiração, né, por Deus. Muito obrigado pelas orações. Maria Nilde, né, também, que é de Aracaju, no Sergipe. A irmã Antonieta da Vitória Pereira, que é de Vila Velha, no Espírito Santo. Elisângela Félix, né, que é do Piauí, na cidade de Nazária, né? Muito bem, o seu pastor Ezequias, mandamos um abraço para o pastor Ezequias. A irmã Lenira Rodrigues da Silva, que é de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. A irmã Ana Martins de Souza, que é
de Ipatinga, Minas Gerais. Também nós temos o irmão aqui, Guedes Santos, que pede oração aqui. Nós inclusive respondemos aqui na timeline a sua súplica de oração, viu, irmão? Nós estamos colocando todos os irmãos que nos pedem oração aqui, né, num livro de oração, e todos os dias nós estamos pedindo ao Senhor pelas vidas de vocês, para que Deus os abençoe. Muito obrigado, fique com Deus, em nome de Jesus.